Acho que daqui a... Eu não sei se o pessoal aí atrás está me ouvindo, mas tem uma sacola aqui na frente, uma mochila, eu não sei se é de alguém do coral. Então, se alguém der falta de uma mochila, está aqui atrás. Estão levando para vocês aí. Irmãos, nós estamos naquela série Nova Criatura em Cristo, e hoje nós vamos falar da parte 2. Nós falamos na parte anterior a respeito de uma renovação no relacionamento com Deus, com o Pai. E hoje nós vamos avançar um pouquinho e falar de uma renovação no relacionamento com as pessoas. E quando nós falamos de pessoas, irmãos, não tem como. Nós vamos falar do compromisso com a igreja, do compromisso com o corpo de Cristo. Então, eu espero incentivar cada um a meditar nessas palavras e seguir, sendo uma nova criatura, porque foi isso que Cristo fez na nossa vida. Amém? Só para passar um pouquinho, nós falamos, o que é ser uma nova criatura? É aquela ideia de você se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Não como se isso fosse um esforço que você conseguisse fazer, mas Cristo conquistou isso para cada um de nós lá na cruz. E dessa forma, nós somos revestidos do novo homem para viver uma nova vida em Cristo. Como Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, é nessa expectativa de ter uma nova vida em Cristo que nós vamos ter uma nova maneira de nos relacionarmos com as pessoas. Eu não sei se você olha para a pessoa do seu lado e você se alegra com ela, se você tem alguma rixa, se você tem algum problema com alguém, mas essa palavra, irmãos, ela é pesada, Porque eu queria lembrar a igreja, qual é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com toda a força, com tudo que você tem, amar o Senhor em primeiro lugar. E o segundo maior mandamento é qual? Amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, irmãos, você precisa conhecer Jesus e você vai aprender a se amar, porque Jesus te ama. E Jesus muda a sua vida. Mas isso vai ter um efeito prático nas nossas vidas. Isso vai ser estendido para aquele que você está vendo, para aquele que está convivendo com você, para aquele que caminha do seu lado. Seja um namorado, seja um cônjuge, seja pai, seja filho, o relacionamento de Cristo ele vai trazer um impacto direto no relacionamento das pessoas. Então, quando nós falamos do relacionamento com as pessoas, nós vamos enfatizar o compromisso com o corpo de Cristo. Isso é muito especial, irmãos. É uma dádiva de Deus. Esses irmãos que estiveram aqui ministrando, eles têm algo que Deus deu para eles. E eles estão edificando a igreja com esses dons. Agora, cada um de nós aqui, nós temos um poder que Deus nos deu para transformar o ambiente onde nós estamos, para transformar relacionamentos com o qual nós temos contatos. Então, é um privilégio. Eu imagino, irmãos, eu sei que isso não depende só de mim, e eu sei que isso também não é algo ideal. Assim, ideal que eu digo utópico. Mas eu creio que Deus colocou o Espírito Santo em cada um aqui. E quando nós nos colocarmos na presença de Deus, Deus vai mover de tal forma que algo especial vai acontecer. Nós temos orado e intercedido para que algo novo aconteça nessa igreja, para que algo novo aconteça na vida de cada membro, de cada família. E nós estamos ansiando que o Espírito Santo realmente venha derramar algo novo sobre nós. Mas nós sempre precisamos olhar para o nosso coração. E quando a gente fala de compromisso, irmãos, essa palavra compromisso, vocês sabem que eu gosto de pesquisar o significado das palavras, porque a gente vai falando um monte de palavras, às vezes nem sabe o que está falando. Mas a palavra compromisso, ela tem um sentido de uma obrigação assumida. É como se você tivesse assumido essa obrigação. Você tem um comprometimento. Sabe o que é estar comprometido com algo? É você realmente abraçar uma causa. Esses caras estão comprometidos com esse coral. Eles não têm o salário fixo do coral. Eles não têm grana garantida no bolso para a viagem que eles estão fazendo. O Brunão não tem como bancar essa galera. Mas eles têm uma coisa, comprometimento. Eles vieram até aqui acompanhando o Bruno. E é um sonho do Bruno? Não sei, é algo que Deus colocou no coração dele. Mas, a partir disso, as pessoas começaram a aderir e falar, eu estou com você, eu me comprometo. E isso é o que Jesus espera da igreja. Jesus, eu estou com você, aonde o Senhor for, eu vou. E a gente foge desses relacionamentos, a gente foge desse comprometimento. Num termo mais informal, sabe o que a palavra compromisso significa? Uma dívida a ser paga. Jesus morreu por nós, irmãos. Como nós podemos retribuir? A gente não consegue fazer nada. Nada está no nosso alcance para falar, Jesus, agora eu estou retribuindo o que o Senhor fez por mim na cruz. Não tem como. Mas nós podemos falar, Senhor,
Essa vida que eu vivo para mim mesmo, essa vida egoísta, eu quero abrir mão. Eu quero viver para ti. Eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero viver conforme as tuas pegadas, eu quero seguir o Senhor por onde o Senhor for. Mesmo sendo fraco, mesmo sendo falho, nós temos um Senhor a que nós podemos seguir. Mas isso precisa ter o quê? Compromisso, comprometimento. E aí você olha o irmão do seu lado, todo imperfeito, talvez pior que você, ou melhor, e esse cara tem o mesmo compromisso com Jesus. E como é que a gente vai fazer essa dinâmica toda? Como nós podemos caminhar juntos? Uma coisa eu sei, irmãos, todos são úteis, todos são especiais, até os baixistas, né? Todos têm uma função no corpo de Cristo. E eu quero incentivar a igreja a viver essa comunhão verdadeira, a viver realmente como a igreja de Cristo, irmãos. Talvez você está frustrado com a igreja. Pare e olha, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja são pessoas. Não é as quatro paredes, não é uma instituição, não é uma denominação, mas é uma identificação porque aquela pessoa crê que o Senhor morreu por ela e ela recebeu vida em Cristo. Então você tem vida em Jesus, eu tenho vida em Jesus, nós temos um compromisso com o reino. Nós vamos viver no mesmo reino. Nós temos alguém que nos governa, alguém que nos direciona. Eu quero passar uma base, irmãos, para essa mensagem. Eu vou tentar ser breve. O pessoal começa a ficar meio assustado, porque fala, normalmente o cara vai até 4h30. A pregação começou agora, ele não entrou no primeiro ponto. Até onde vai isso? Se segura um pouquinho, irmãos, a palavra é bênção. Mas eu quero passar alguns pilares. E basicamente do livro de João, da primeira carta de João. Eu vou ler rapidinho aqui, mas se você ler o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, você vai encontrar esses trechos. Ele falou assim, ó, João falando para a igreja, ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão, por favor, se você ama a Deus. Eu amo a Deus. Ele fala, se você ama a Deus, ama também o seu irmão. João já solta essa. E aí ele fala, nisso nós conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você está disposto a dar a vida para o irmão que está do teu lado? Ele deu risada, eu acho que não. E ele fala outra coisa, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você vê que o centro da mensagem cristã é o amor. Mas o amor não é aquele amor que você está acostumado a todo mundo ficar te passando a mão, te elogiando. Às vezes o amor é duro, às vezes o amor é assim, cara, por que você está fazendo isso? Por que você está de novo caindo nesse mesmo padrão? Jesus não morreu por você? Isso é amor também, irmãos. Só que o mundo distorceu. O amor hoje é você abraçar todas as causas, você abraçar todo mundo que se sente ferido, você inflar o ego das pessoas. Isso não é amor. O amor é você olhar para Cristo que morreu por você na cruz e falar, isso é amor. Alguém deu a vida para aqueles que não tinham nem como conquistar algo da parte de Deus. E da mesma forma você pega esse exemplo e fala, Jesus, se o Senhor morreu por mim e me deu uma nova vida, eu também quero ter essa oportunidade de caminhar com alguém e mostrar que esse é o caminho. Nós somos imperfeitos, irmãos, mas quando João está trazendo esses pilares para essa mensagem, ele está focando na pessoa de Cristo. Pessoal, talvez seja fácil amar, sei lá, o Lucas, né? Alguma afinidade, algumas piadinhas e tal. Estou te pegando hoje para Cristo, você reparou, né? Mas, de repente, tem outra pessoa que não tem tanta afinidade. Mas a Bíblia em nenhum momento fala, ame aqueles que você tem afinidade, ame aqueles que torcem para o seu time, ame aqueles que vão votar no seu partido. A Bíblia fala, amem uns aos outros, assim como Cristo vos amou. E por último, se alguém afirmar, eu amo a Deus, todo mundo quase levantou a mão, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Por quê? Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tinha vários irmãos aqui. Eles já foram embora, eu posso falar. Eu fui ver o ensaio do Brunão. E aí eu vi os caras fazendo aquelas caras lá, vocês viram aqui, né? Aí eu começava a julgar, mano, esse cara aí tá se achando, né, tal. Eu só apontando o dedo, né? Isso que devem fazer a mesma coisa comigo quando eu tô lá, né, Lucas? A gente fica dançando lá enquanto toca. As pessoas dizem, esse cara aí tá viajando, né? Esse cara aí tá adorando a Deus nada, ele tá se mostrando aí. E eu fiz isso. Aí eu fico pensando, se eu tô vendo aquele cara e não consigo amar, como é que eu falo que eu amo a Deus? É exatamente esse que você está olhando, que você tem que chegar e demonstrar o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo já foi demonstrado para você. O Espírito Santo derrama em nosso coração o amor de Deus. É exatamente isso que nos capacita a amar o próximo. E por que eu estou falando dessa introdução? Porque nós temos que trabalhar algo quando nós falamos de compromisso com o corpo de Cristo. E esse algo, irmãos,
Esse aqui é o texto-chave, lembra da nossa pregação? O texto-chave vai falar da unidade em Cristo. Quer dizer, o texto-chave não, desculpa. O primeiro ponto vai falar sobre a unidade em Cristo. Porque para você ter um compromisso com o corpo de Cristo, ele precisa estar unido. Imagina cada um quer para um canto, cada um quer fazer uma coisa. Imagina que o cara que é barítono quer cantar tenor, o cara que é tenor quer cantar contralto. Parou, bagunça. E aí precisa ter o quê? Alguém para organizar isso. E eu creio que o Espírito Santo faz esse papel na igreja. Ó, eu te chamei para isso. Ó, você, eu tenho esse papel para você. Não, você tem esse dom específico. Para quê? Para compartilhar. Nós vamos ver isso no segundo ponto. Mas a primeira coisa, a unidade em Cristo, irmãos. Esse aqui é a nossa base da pregação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então Deus quer fazer, a partir do nosso momento com Cristo, algo novo. Você entrar na presença de Jesus todos os dias, buscar uma renovação e falar, eu quero viver algo novo a partir de hoje. Esses dias eu e a Isa, a gente estava orando, falando, Deus, manifesta isso meio, se revela para nós, derrama o teu poder sobre nós. Não tem sentido uma vida cristã que não tenha a presença de Deus. E eu creio que isso, com certeza, vai alcançar cada um da igreja, cada um do corpo de Cristo, porque Ele mesmo está trabalhando nessa unidade. E qual que é a melhor imagem, ilustração que nós podemos trazer disso? Nós vamos ler aqui, irmãos. Nós temos um texto lá em Atos, quando a igreja começou. E a Bíblia fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso aqui é a nossa célula? Ou a gente simula isso? Essas são as reuniões que nós temos como cristãos? Ou nós tentamos chegar perto disso? Olha o que acontecia, irmãos. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. E todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, a Bíblia ela mostra como deve ser o relacionamento dentro da família de Deus. Compromisso com o corpo de Cristo é um compromisso com a família de Deus. Se você foi alcançado por Cristo, você faz parte dessa família. Antigamente, hoje em dia não faz mais, mas quando o cara aceitava Jesus ou se arrependia dos seus pecados e queria falar, não, eu quero viver com Cristo, as pessoas levavam ele até a frente, ele fazia uma oração e, de repente, os pastores, né, falavam, agora olha para trás. Aí ele virava e via aquela galera toda, aplaudindo, recebendo ele na família de Deus. Eu não sei se vocês já passaram por isso ou se vocês já viram isso, mas é a família de Deus recebendo aquela pessoa, falando, você é bem-vindo nessa família. O Pai te chamou. E cada um aqui faz parte dessa família. Isso é grandioso, irmãos. Não tem como você entrar na família de Cristo se você não for de Cristo. Então, quando você recebe essa palavra e você crê em Jesus, e você tem essa nova vida, você é uma nova criatura, você quer ter uma nova vida no coletivo. E por isso surgiram vários grupos cristãos que tinham propostas, até de reclusão da sociedade, para poder viver algo parecido com isso. Mas eu te falo uma coisa, esses caras não saíram do meio que eles estavam, porque o texto fala, eles estavam todos os dias no pátio do templo. Primeira coisa, qual é o fundamento dessa comunhão? Qual é o fundamento dessa união do corpo de Cristo? Primeira coisa, irmãos, o ensino dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, foram aqueles que aprenderam as palavras de Jesus, foram aqueles que talvez encabeçaram um movimento apostólico onde a palavra se espalhou por todo o mundo. E eles falavam o quê? As palavras de Cristo. Eles ensinavam o Evangelho. Então isso significa a palavra de Deus pura. A própria Bíblia, a palavra de Deus, é que vai mudar a nossa vida. Então a palavra de Jesus estava regendo cada vida e direcionando seus filhos. Primeiro ponto, irmão, se a igreja não lê a palavra, se a igreja não procura buscar na palavra de Deus direcionamento, a gente vai ficar sempre nas nossas opiniões. E opinião traz divergência, divergência traz divisão. E nós estamos falando de unidade no corpo. Então a palavra de Deus tem que nos unir, irmãos. Ah, eu não concordo com isso. Tá, o que a palavra de Deus diz? Vamos lá? Vamos. A gente lê e a gente chega num acordo. Ó, Jesus está ensinando isso. Não tem motivo de dissensão, não tem motivo de conflito. Outra coisa que nós vimos no texto, comunhão.
A comunhão aqui fala de cumplicidade, fala de companheirismo, fala de profundidade. Fala sério, irmãos, quantas vezes na célula a gente acaba sendo super superficial? Não é verdade? Cara, comunhão fala de profundidade. Esse cara aí precisa orar por ele, né? Esse cara está perdendo a comunhão. Brincadeira. Acho que tem um carro velho aí que o pessoal tira foto e tal. Comunhão fala de cumplicidade. É a gente sentar junto e ter algo em comum, algo para compartilhar. Talvez tenha, sim, algumas afinidades, alguns assuntos específicos, mas existe algo maior do que as nossas preferências. E esse algo maior é Jesus. Se você não quer errar num papo com um cristão, deveria que ser, vamos falar de Jesus. Mas acho que a gente não fala muito dele ultimamente. A gente fala mais do nosso problema, a gente fala mais como é que está o nosso dia a dia, quais são as nossas frustrações, porque eu isso, eu aquilo, e o foco é o eu. E Jesus está lá no trono, um pouco se lixando para a igreja. Isso está errado, irmãos. A igreja ela só existe, se une e louva desse jeito, porque reconhece Jesus. Se Jesus não estiver no centro dessa comunhão, pode fazer o churrasco que for, vai ser tudo igual. Hoje você come, amanhã sai, depois você vai programar outro. Não tem um efeito na nossa vida. Mas esses cristãos, quando eles sentavam, o que levava eles a louvar a Deus dessa forma? É essa comunhão que eu quero. E eu creio que cada um aqui pode buscar. Uma comunhão verdadeira. Eu tenho limitações, irmãos. Todos aqui têm. A gente tem dificuldade de abrir um pouco o nosso coração. A gente pensa assim, se eu abrir minha vida, o cara vai espalhar para todo mundo. Isso já é um medo. Isso já é algo que não devia ter nessa igreja. Mas nessa igreja aqui, eles iam recebendo as pessoas. E as pessoas conseguiam enxergar essa sinceridade de coração. E elas se dispunham a se abrir, elas se dispunham a caminhar junto com esses irmãos. E outra coisa que acontecia, o partir do pão, sentar-se à mesa. Cara, Jesus era perito em fazer isso. Esse sentar à mesa, esse compartilhar. O pão físico, sim, mas principalmente, nessa refeição, compartilhar a respeito do pão espiritual, que é o próprio Cristo. Jesus, ele tinha esse hábito, então ele passou isso para os seus discípulos. E por último, nós vimos ali oração, irmão. A família de Deus, ela tinha que perder menos tempo com discussões, menos tempo com opiniões, e orar mais ao Senhor. A oração é que traz o poder para aquele grupo. É uma oração que vai trazer realmente a presença de Deus para a nossa comunhão verdadeira. Imagina a gente querer se reunir sem ter uma oração. Está acontecendo várias coisas no mundo espiritual e a gente acha que está tudo certo. A gente fica normal diante de uma situação que o cara está lá falando de Deus e a gente acha que é como se estivesse falando do Chaves. Tipo, não tem mais aquele efeito, cara, é Deus, temor, nossa, a palavra do Senhor. É por isso que essa igreja ela estava unida, porque ela se baseava nesses pilares. Eles se uniam em oração para falar com o Pai e buscar a sua vontade. E realmente Deus fez a vontade dele nessa igreja, espalhou todo mundo depois. E o Evangelho chegou até nós. O temor de Deus estava no meio dessa unidade. E o agir dele era visível. Por quê? Porque fala que maravilhas e sinais aconteciam. Agora eu vou fazer uma pergunta muito séria. Às vezes a gente está aqui na igreja e a gente fala, não acontece nada diferente. E eu pergunto assim, e se for você que Deus quer usar? Como você tem se posicionado? Por que a gente acha que tudo vai partir do pastor, por exemplo, ou de um líder? Todos somos parte do corpo. Cada um tem um dom, cada um tem algo que Deus deu especial. Para quê? Para promover essa unidade, para promover a edificação, para realmente glorificar o nome do Senhor. Foi até legal eles virem aqui hoje. Eu não conseguiria fazer o trabalho do Bruno, vocês sabem muito bem isso. E eu creio que talvez até o mais intencionado e o mais capaz aqui da igreja não conseguiria fazer isso. Não por ser incompetente, mas porque isso foi algo que Deus chamou para ele fazer. Unir os chineses e os brasileiros. Cara, eu não ia conseguir isso. O pastor Shang consegue. Ele consegue dar esse meio de campo. Você acha que é fácil? Pega você na sua célula, você está lá com um propósito. Você na sua família, você tem um propósito. E Deus te chamou de forma específica para estar lá. Tudo que aconteceu na nossa vida, a gente acabou de ver. As coisas velhas passaram e eis que faço coisas novas. Jesus quer fazer coisas novas a partir de nós, amém? Jesus quer fazer algo novo no nosso coração. Mas nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. Nós temos que ter esse coração da igreja apostólica, da igreja de Atos,
chame como você quiser. Para mim, isso é igreja. Se nós estamos longe disso, a gente não pode falar somos uma igreja, porque isso é o registro bíblico que fala a igreja de Cristo, ela anda dessa forma. E eu vou te falar uma coisa, essa igreja era perfeita? Não. Eu só quero lembrar de 2 assuntos aqui, só para pincelar que essa igreja não era perfeita. Primeira coisa, existia Ananias e Safira no meio dessa igreja. Todo mundo estava dividindo seus bens, vendendo seus terrenos, vendendo os carros lá. Aqui, apóstolos, vamos distribuir esse dinheiro para a galera. Tem um irmão lá que não consegue pagar a cesta básica, vamos dar uma cesta básica para ele. Aquele lá falta aluguel, vamos cobrir o aluguel dele. De repente vem Ananias e Safira, faz uma fraude ali e está tudo bem. Mas eles foram fulminados por Deus. Serviram de exemplo. Porque com Deus não se brinca. O coração deles não era reto. E outro, vocês lembram dos judeus? Começaram a brigar, os judeus de cultura grega com os judeus, porque as viúvas dos judeus de cultura grega não estavam sendo servidas na hora do compartilhar dos bens. E eles ficaram indignados, falaram assim, como assim? Parece mais ou menos o nosso jantar, né? Não, o chinês está furando minha fila, agora é minha vez, porque eu já servi na escola dominical, eu quero comer frango hoje. Né? E começa aquela briga, não que a gente faça isso, né? Só ilustrando. E, de repente, aquilo lá fez os apóstolos se moverem e falou, gente, a gente não pode perder tempo com essas coisas. Nós vamos ensinar a palavra e vamos dedicar a oração. E vamos levantar homens que possam servir esse povo. Então, você vê, a igreja sempre precisa de ajuste, irmãos. A gente não pode pegar esse texto de Atos 2 e falar, nossa, eu quero essa igreja para mim. Mas isso tem que estar no nosso coração. Se nós queremos ver uma igreja funcionando, uma igreja atrativa, uma igreja com poder, uma igreja influente, comece em nós, a partir do texto bíblico. E essa proposta entra na nossa vida, para que a gente haja como uma igreja que foi chamada para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, essa comunhão verdadeira não tem nada a ver com a sua classe social, não tem nada a ver com quanto você tem de dinheiro no banco, não tem nada a ver com a sua educação, nem com a sua cor, nem com a sua idade, nem com o seu corpo. Essa comunhão tem a ver com Cristo. E a igreja, ela só vai ter essa unidade quando realmente ela estiver em Cristo. A igreja tem a ver com a unidade em Cristo. Tem um outro trecho aqui, Efésios, um trecho muito conhecido. Paulo está dando uma instrução para a igreja de Éfeso. E ele fala o seguinte, portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andei de modos dignos para com o chamado que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor e procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Irmãos, o foco não somos nós. O foco não é o estilo musical que eu gosto. O foco não é o tamanho da igreja. O foco é o próprio Deus. Só existe Ele, o único Deus, Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. E aí, o começo desse trecho ele é muito importante, porque ele fala assim, vivam, ande no modo digno para com o chamado que recebemos. Todos nós recebemos um chamado. E você vê que tem uma listinha ali que é meio impossível, né? Parece, da gente seguir. Olha lá, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando manter essa unidade no vínculo da paz. Esse é um desafio muito grande, irmãos. Não adianta a gente ser um cara alienadão espiritual achando que Deus vai promover tudo. Aqui é uma responsabilidade da pessoa física dentro do corpo de Cristo. Não estou falando aqui desse templo. No corpo de Cristo, universalmente falando, por todos os lugares, o reino de Deus. E Paulo ele dava essa instrução porque ele falou assim, Deus ele quer manter a unidade, porque só existe um Deus, só existe uma fé, só existe um batismo, não tem por que nós andarmos divididos. Se você quer ter um compromisso com o corpo de Cristo, ande em unidade com Deus, ande em unidade com o irmão, e nós vamos experimentar esse poder do Senhor. E ele faz o apelo, viva de modo digno para com o chamado que você recebeu. Deus te fez um chamado, irmão. Você tem cumprido esse chamado? Deus ele te capacita para isso. Mas às vezes o nosso coração não enxerga isso. A gente espera sempre algo do outro, enquanto nós temos muito a oferecer, porque nós temos também Jesus na nossa vida. Paulo também falou isso para os filipenses. Eu acho que eu não coloquei aqui no PowerPoint, não coloquei, mas ele dá uma instrução semelhante. Ele fala assim, Filipenses 1:27, somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo. É a mesma palavra.
Parece que Paulo é meio repetitivo com as igrejas, não é? Por quê? Porque ele tem um princípio, ele tem algo que é essencial para a igreja. Então ele vai virar para Éfeso e vai falar: igreja, faça isso. Vai se despir do velho homem, se reveste do novo. Aí ele vira para Filipos, a mesma coisa, e para Coríntios, a mesma coisa. E aqui ele fala a mesma coisa para os filipenses. Portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo. Isso fala de um andar de santidade, um andar de busca, um andar de realmente temer ao Senhor. Permanecei firmes num só espírito, combatendo o quê? Juntos. Com uma só alma, pela fé do Evangelho. Para existir o coletivo, irmãos, às vezes o eu tem que morrer. Se cada um quer uma coisa, o coletivo não vence. E o que importa aqui é o Evangelho. O que importa aqui é levar o reino de Deus, é agir como igreja de Cristo. Você entende que a nossa opinião está muito abaixo do Evangelho? A gente não pode ficar evidente, porque eu tenho vontades. Se eu fosse impor todas as minhas vontades, vocês iam ser escravizados por mim. Mas não, nós temos que cooperar uns com os outros. Permanecer firme num só espírito, combater juntos. Isso nós falamos no nível de igreja, nós falamos na questão do relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, e nós vamos ver um pouco mais para frente essa parte de forma mais prática. Então, estar unido em comunhão, irmãos, é ter o mesmo foco, e esse foco é a vontade de Deus. A vontade de Deus é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, é levar as pessoas a uma verdadeira conversão. É que cada um seja realmente um verdadeiro adorador que adore o Pai em espírito e em verdade. Amém? O segundo ponto, irmãos, nós vamos falar sobre glorificar a Deus, edificando o corpo de Cristo. Porque a gente acabou de falar, Deus, Ele quer promover uma unidade verdadeira em Cristo. Em Cristo nós temos essa possibilidade de ser uma igreja como Atos, a igreja de Atos, que impactou o mundo. A proposta é que a igreja sempre seja influente nesse ponto. Mas não dá para ser influente nesse ponto se não houver a unidade. E a unidade a gente acabou de ver que parte de Cristo, do nosso relacionamento com Cristo, que vai refletir no relacionamento com o nosso irmão. E aí você pergunta assim, tá, mas eu fui chamado, e agora? O que eu faço? Qual é a parte prática do meu chamado? Porque eu estou 30 anos na igreja e não sei o que fazer. Ok, se você está nessa situação, talvez não 30 anos, presta atenção nisso aqui, irmãos. Lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, existe essa palavra que fala assim, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. De novo ele vai falar de uma certa unidade. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o quê? Benefício comum. Imagina o Espírito Santo vindo sobre a sua vida, transformando a sua vida, te dando dons, e você fala assim, para quê? Para compartilhar, para o benefício comum, para edificar o corpo de Cristo. Cara, se você acha que você não faz nada, que não tem nada para você fazer na igreja, você está errado. Você está vivendo um engano. Porque a igreja de Cristo está espalhada no mundo todo. O que não falta é algo que você possa promover dentro do reino de Deus. O problema é que às vezes a gente não está direcionado. Talvez às vezes a gente nem esteja em Cristo. Então a gente precisa rever a nossa vida e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto, eu quero edificar a sua igreja. Eu quero unir aos irmãos, eu quero ter o mesmo espírito, eu quero ter essa comunhão. Me usa, Senhor. E a igreja deveria ter essa mentalidade, irmãos. Porque às vezes o outro irmão vai ter um dom que a gente nem sabe. De repente, esse povo veio aqui, o cara não sabe fazer mais nada, a não sei cantar. Ótimo, então cante. Cante para o Senhor. O outro só sabe correr para lá e para cá e dar carona. Ótimo, faça isso para o Senhor. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tem gente que sabe fazer um bolo maravilhoso. Ótimo, vai chamando os ministros, os pastores, os irmãos em Cristo, oferece esse bolo. E aí a gente vai edificando o corpo. A gente vai vivendo como aquela igreja que foi resgatada por Jesus lá atrás, que talvez está perdendo um pouco a essência. Nós precisamos voltar para os pilares, por isso que a gente falou de igreja de Atos. Ali tem pilares, irmãos, para a nossa vida em comunidade. Se nós queremos uma renovação no nosso relacionamento com as pessoas, primeira coisa, volta para a palavra. Segundo, olha o seu coração. Você está disposto a caminhar com alguém? Se você não está disposto, você não vai conseguir viver esse relacionamento que a Bíblia propõe. E depois ele vai falar que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Eu achei muito interessante isso.
Porque é o que o Paulo vai listar depois. Ele não está escrito aí, provavelmente. Ele não está escrito aí, esse é a final. Paulo ele vai falar do dom de palavra de sabedoria, ele vai falar do dom de palavra de conhecimento, ele vai falar de fé, ele vai falar de dom de curar, ele vai falar de realização de milagres, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de interpretação de línguas. Olha quantas coisas está disponível para o corpo de Cristo. E a gente está inativo, a gente acha que, eu vou lá fazer um sopão. Ótimo, isso é o limite da igreja. Não, é uma parte, é um dedo da igreja. Mas tem alguém que vai fazer o sopão, tem alguém que se alegra em ir lá e servir a Deus dessa forma. Mas não são todos que vão lá fazer o sopão. Aí eu te pergunto, se existe uma inatividade, uma apatia, de onde que ela está vindo se nós temos tudo isso em Cristo disponível para a igreja? Todos nós somos importantes no corpo, irmãos. Eu não estou falando isso para exaltar homens. Eu estou falando isso para exaltar o Senhor que morreu por cada um aqui. Ele deu dom aos homens. E esses dons é para edificar o seu corpo, deixar a igreja forte, preparar cada um para o ministério. Porque quando Jesus voltar, irmãos, cada um vai prestar contas de forma individual. Não é interessante? Ele não vai chegar, e aí, pão da vida, como é que vamos fazer o julgamento aqui? Não, ele vai chegar, Sandrão, você, Jane, você, Yuri, você, Pati, você, Ana, você, e vai cada um. Mas eu fiz parte da Pão da Vida, tal responsabilidade do pastor Chang e do ministro Alberto. Lavo minhas mãos. Não vai ser assim. Cada um vai prestar contas. E nós temos a oportunidade de servir no corpo de Cristo. Não só ficar preso a essa realidade de domingo, mas lá fora, onde nós estivermos. Senhor, o Senhor me deu dons e talentos, eu quero usar isso em favor do teu reino. Eu quero alcançar pessoas, para que essas pessoas entendam o Evangelho. A igreja de Filipos apoiava Paulo para a propagação do Evangelho. Eles eram cooperadores para que o Evangelho fosse disseminado em outros lugares. No final das contas, irmãos, tudo que a gente fizer, é isso o foco. Levar Jesus para as pessoas. Levar esse amor para as pessoas. Existe diversidade de dons, de ministérios e de realizações. Às vezes você vê o cara e fala assim, mas não tem nada a ver com o que esse cara está fazendo. Você não é o Espírito Santo. Se Deus colocou aquilo no coração daquele cara, ou você apoia, ou você ora, ou no máximo você faz uma leitura e fala, irmão, você acha que está correto? Tá, porque Deus me falou. Então abençoa. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. É um Espírito, um Senhor, o mesmo Deus realizando tudo em todos. Então se Deus coloca algo no teu coração, ore seriamente sobre isso. De repente você está lá, nossa, Deus está mandando ir para o hospital, cara, mas nem sei como é que faz para entrar no hospital. Ora por isso. Levante pessoas que vão com você, de repente leva a tua célula, faça essa visita, vê como é que você sente ali. Eu não estou falando só de fazer coisas na nossa carnalidade, mas ouvir de Deus. Deus, o Senhor me chamou para isso, então eu quero ir fazer. De repente você tem vontade de dar estudo bíblico na sua casa. Mas eu não fiz seminário. Cara, Deus colocou isso no seu coração. Compartilha. Peça para alguém orar com você. Fale conosco, vamos incentivar e de repente surge um grupo ali de leitura e estudo da palavra. E isso vai alcançar mais pessoas. O que não dá é a gente esperar de braço cruzado e falar, Deus não fala comigo mesmo. E aí vai passando um ano, outro ano, e você não vive nada de novo. São os mesmos relacionamentos, é o mesmo ciclo. E a proposta é, vamos renovar o nosso relacionamento com os irmãos. Você pode perceber, quando tem gente nova na igreja, quando vem uma leva nova, talvez você fique um pouquinho inibido, talvez você não se envolva tanto. Mas se você parar e compartilhar a sua vida com essas pessoas, você vai ver que elas têm muito para acrescentar. Você vai ver que essas pessoas estão talvez mais sedentas pela presença de Deus do que você que está acostumado com a rotina. Isso tem que te incentivar. Isso tem que te chacoalhar a sua vida e falar, caramba, por que eu não estou assim mais, se eu já fui assim? Jesus morreu por mim. Essa é a proposta, eu vou viver por Cristo. Eu vou dar vida pelos meus irmãos, eu vou dar vida pelo reino de Deus, eu vou abrir mão do que eu sou, eu vou para a cruz, eu quero morrer, para que Cristo viva em mim, para promover o poder do Evangelho, o poder de salvação. Cara, imagina se cada um assume esse compromisso, como nós falamos no começo. A gente ia edificar a igreja de uma forma especial. Ele fala, é um só Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as o quê? Individualmente, conforme deseja. É o Espírito Santo que olha para você e fala, você vai ser assim, vai fazer assim. Mas para quê? Benefício mútuo.
Tudo que nós temos, tudo que nós somos, toda a nossa formação, é para gerar um benefício mútuo. Eu não estou falando de uma cooperativa, eu estou falando da Igreja de Cristo. Você vê Paulo, quantas cartas ele escreveu? Aí eu te pergunto, quantas cartas Timóteo escreveu, que está registrado ali na Bíblia? A gente não tem registro. Mas Paulo confiava no Timóteo. Timóteo, eu vou te mandar lá. Timóteo, eu vou te instruir. Capacitou alguém para fazer a obra de Deus. Isso é discipulado, isso é caminhar junto. Isso é ter a cumplicidade, isso é ter a comunhão. Em quem você tem investido para o reino? Aí você fala, mas ninguém investe em mim. Cara, então clama, chega e conversa, fala, eu preciso do investimento, eu preciso que você passe tempo, eu preciso que você me instrua, ou eu quero compartilhar a palavra de Deus. Mas cruzar os braços e ficar, Deus, nada acontece. Não vai acontecer mesmo, porque isso aí já é um posicionamento de fé. Às vezes a gente tenta fazer alguns movimentos, às vezes não dá certo. Tudo bem, nós tentamos. A gente quis ver a obra de Deus. Nós tentamos por um tempo gravar algumas músicas, caminhar junto. De repente, para agora não funcionou, mas aquilo gerou experiência, aquilo gerou intimidade, aquilo gerou uma troca de experiência, aquilo gerou oração. A sua célula, não sei como é que ela está, não sei se você frequenta uma célula. Você pode ver esse grupo crescer de uma forma mais saudável. Vocês podem canalizar toda a força dessa distribuição de dons que o Espírito Santo dá para alcançar mais vidas. Isso começa a ter sentido, cara. O que adianta você ir na célula e sempre ver a mesma cara ali? O cara falando os mesmos problemas. Isso não tem renovação. Não tem motivação. E, de repente, quando você está lá, buscando o Senhor, tendo intimidade com Deus, e você enxerga a fraqueza do seu irmão, e você fala, Espírito Santo, como eu posso ajudar esse irmão? E ele te mostra esse caminho, isso começa a fazer mais sentido. Nós não temos resposta para tudo, irmãos. Por isso que nós dependemos uns dos outros. Por isso que quando a gente se reúne no coletivo, é para ver essa ação do Espírito Santo no nosso meio. Será que a gente não tem que repensar a nossa forma de estar no culto? Rever a nossa forma de estar em família, de estar na célula, de estar na empresa? Você é um agente de Deus lá. Você é luz. Você é sal. E não sou eu que estou falando isso, é Jesus que falou. Então veja a oportunidade que nós temos de servir a Deus em todo o tempo, irmãos. Não precisa desse microfone para você se sentir útil no reino de Deus. Eu não preciso desse microfone. O campo está branco aí, está faltando trabalhadores. E a manifestação do Espírito Santo vem quando Ele quer. E Ele realiza aquilo que Ele quer, e Ele capacita cada um, distribui individualmente como Ele quer. Mas o coração, ele está receptivo. Esse coração está ávido por alcançar o próximo? Ou simplesmente para você saciar a sua vontade, o seu ego, os seus planos, os seus sonhos? Quando a gente fala de igreja, irmãos, a gente tem que retomar o que é ser família de Deus. Toda família tem um pai. E essa família tem um pai que está no céu. Um pai que realmente nos ama. E Ele vai nos direcionar, irmãos. Ele deixou o Espírito Santo exatamente para isso, para organizar a casa dele. Para nos orientar. Para nos dar um foco, tanto no coletivo quanto individualmente. Mas, no fim, tudo vai convergir para Cristo. Então, a gente partilha os dons para edificar o corpo. A gente já fez aqui uns testes, né, de distribuição de dons. Qual é meu dom? Qual é meu chamado? É legal a gente fazer esse teste, mas é muito mais legal a gente passar tempo de intimidade com Deus e falar, Senhor, o que realmente está ardendo no meu coração? Qual é o sentido da minha vida, da minha existência? Para que eu estou aqui nesse mundo? É só para ganhar o dinheiro? Só para correr atrás, para pagar minhas contas? Só para tentar manter uma vida reta? Será que não tem algo diferente? Não tem algo novo? E eu creio que tem, irmãos. E é assim que a igreja ela surgiu. As pessoas olharam para elas mesmas, cara, a gente não tem nada. A gente ficou andando com Jesus, Jesus morreu, e agora? De repente, Jesus aparece, fala, eu estou vivo, eu ressuscitei. E dá uma missão para os seus discípulos. Essa missão vale para nós ainda hoje. É só, mas eu não sei como realizar isso, Jesus. O Senhor está no céu aí, o Senhor subiu, está à destra de Deus, e eu só sei o Pai Nosso, tem uma Bíblia aqui que eu nem leio direito. Ele fala, vou enviar o Espírito Santo, que vai te conduzir a toda a verdade, que vai distribuir os dons para cada irmão, para que vocês façam essa obra acontecer. É uma promessa, irmãos. Então, meu incentivo é que a gente tenha algo que realmente nos impulsione a alcançar esse mundo. Onde você está, você tem essa incumbência, você tem essa missão, você tem esse propósito, você tem esse chamado. Agora, a forma que isso vai acontecer, irmãos, eu vou ser sincero, eu não sei, porque a Bíblia fala que existem
Existem vários ministérios, existem várias realizações. Esse ministério do Bruno é um ministério que Deus deu para ele, a realização que eles estão fazendo, mas o que Deus tem para nós? E assim, não é algo, isso é meu, como é que fala? É meu filhinho, não. É algo que Deus te deu. É algo que Deus quer colocar nas tuas mãos, confiar em você, porque você é feito desse jeito, você tem esse temperamento, você tem essa história. E Jesus pode levantar cada um dentro da igreja para manifestar a glória dele dessa forma. Eu fico admirado com o trabalho que o Bruno faz. Ele consegue pegar pessoas, né, nem todos são cristãos, irmãos. Já apareceu macumbeiro no coral dele. Aí você vai ser o super crente e vai falar, não, você não toca porque você é macumbeiro. Ele abraçou esse cara. Às vezes o cara não tinha nem o que comer. Mas qual é a oportunidade? Fazer ele cantar bem e ficar se exibindo? Não. Levar ele até Cristo. Mostrar, cara, isso que está no seu coração está errado. Vai buscar Deus, leia o Evangelho, se arrependa dos seus pecados. É oportunidade, irmãos. Às vezes o nosso olho ele só vê o que é aparente, mas Deus quer coisas mais profundas. Então busque a Deus intensamente, irmãos. Use use o corpo de Cristo para crescer e também para edificar o corpo. Você é útil para edificar o corpo de Cristo. Você tem algo para compartilhar. Os professores de escola dominical sabem o que eu estou falando, os líderes de célula também. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Desconfortável, não é? E aí, pastor, o que você vai pregar hoje? Você não tem nada para falar de Jesus, cara? Você não está vivendo com Cristo? Você não leu nem um salmo? A gente tem que mudar o comportamento, irmãos. Mudar o posicionamento, mudar a atitude. Porque eu vejo o Espírito Santo está aí distribuindo, cara. E a gente está onde? Vamos entrar nesse movimento também. Vamos falar, Senhor, eu quero que o Senhor me revista com esse poder. Eu quero que o Senhor me capacite. Eu quero ver algo novo acontecendo a partir da minha vida, da minha história, da história dos meus irmãos. E algo novo Deus já tem feito, amém? Não está tudo perdido, irmãos. Eu sei que tem irmãos aqui que estão orando. Existem pessoas que não sabiam nem o que fazer na igreja, hoje já estão fazendo algo. Por quê? Porque tem vontade de servir ao Senhor. Tem pessoas que não são aqui da igreja, mas que me falaram, cara, eu quero viver integralmente para Deus, o que eu faço? Eu estou para marcar um café para tentar orientar de alguma forma ou compartilhar aquilo que eu já vivi. Não que eu vou dar uma resposta para o cara. Mas estou falando, Deus está chamando as pessoas. Deus está levantando gente. Então a gente tem que ter esse desejo no coração, irmãos. Senhor, eu quero edificar a tua igreja. Senhor, eu quero ter zelo pela tua palavra. Eu quero ter zelo pelo teu corpo. Eu quero realmente fazer parte disso, Senhor, porque você morreu para que eu fizesse parte dessa igreja. Não é um ativismo, mas é algo que Deus... É aquela corzinha no quadro. O quadro é composto de várias formas, de várias cores. Tem várias texturas. E é isso que deixa a obra bela. Às vezes você vai ser o borrão lá do quadro, amém? Mas ele faz parte daquela composição. Certo? Você vê aí, você vai construir um prédio, você tem que ter o fundamento, só depois vai vir o acabamento. Quem que falou que estava vendo a casa construir e não via? Acho que foi a Kátia, a pastora Kátia. Quando a gente foi construir a nossa casa, ficou só gastando e não subia nada, estava só afundando. Ah, foi, meu dinheiro está afundando também, daqui a pouco eu não sei para onde eu vou, né? E de repente começou a aparecer a casa. E ela falou, o fundamento é importante. Tem gente que é só o acabamento lá, né? Só para dar um sorrisão bonito. Mas cada um faz parte dessa construção. Você faz parte dessa construção, irmãos, porque Deus te chamou. E Deus tem um propósito especial na sua vida. Não perca isso de vista. Não se distraia. Não perca o foco. Não deixe de caminhar com os irmãos. Porque é aí que você vai ver quem realmente você é e o que Deus vai te transformar. Você precisa ter uma referência. Tem pessoas que têm minha referência já de 15 anos. Ô, Gil, você era assim, você ainda continua assim. Cara, que péssimo, eu preciso mudar. Ô, Gil, você era assim, mas agora você está assim, está da hora. Legal, foi Deus que fez isso em mim. Graças a Deus por você, porque você foi o ferro afiando o ferro. É assim que a igreja cresce, irmãos. Pedro e Paulo discutiram. Barnabé e Paulo discutiram. Marcos e Paulo discutiram. Você quer andar com Paulo? Nossa, Paulo era top. O cara foi para o céu, o cara expulsava os demônios, curava os enfermos. Quer andar com Paulo? Você ia brigar com Paulo, você ia sair na mão com Paulo. Ele ia falar, vai embora, você não presta para essa missão. Mas depois ele ia ter lá um tempo com Deus, ele ia amadurecer e falar, chama o Lucas de volta aí, porque ele realmente é importante para essa obra. E às vezes vai acontecer entre nós. A gente vai ter rixa, a gente vai ter alguns desencontros. Mas o foco qual que é?
edificar o corpo de Cristo. Porque Deus nos chamou para estarmos em família. Nós pertencemos a uma família. E isso é algo muito precioso, irmãos. Tem pessoas que não têm ninguém. Tem pessoas que vão acompanhar a morte de um familiar e é ele aquele caixão. Você está cercado de gente, tem sempre gente rindo, falando alto, mas tem gente que não. E aí a gente vai falar do amor de Cristo como? Vivendo no nosso grupinho. Não adianta eu falar, Boaz, Jesus te ama. Ele sabe, eu também sei que Jesus me ama. Mas aí, Boaz, e agora, cara? Nós estamos 15 anos aqui, o que nós vamos fazer para Jesus? Se Jesus nos ama tanto. Vamos fazer uma música. Tá, e depois, cara? Uma música é rápida, é fácil. Sabe, algo mais profundo. Eu só vou tacando lenha na fogueira, irmãos. Eu não tenho resposta para tudo. Às vezes você está com algo queimando no teu coração. Não deixe isso morrer, porque pode ser algo de Deus. Ora, Deus, traga mais cooperadores. O Negão começou com 15 pessoas, hoje ele tem mais de 300. Quando ele foi falando, eu falei, mano, você é louco, como é que você vai organizar? Aqui o louvor tem 20, já ficou louco, né? Imagina 300 caras no louvor, você tendo que administrar a vida de cada um, ajudar cada um e direcionar cada um. Então, irmãos, Deus vai acrescentando, foi o que aconteceu na igreja de Atos. Eles não fizeram uma propaganda, eles não tinham Facebook, eles não tinham Instagram, mas eles foram vivendo a palavra, eles foram vivendo em comunhão. E as pessoas olhavam, cara, esses caras têm algo diferente. Eu estou na Pão da Vida até hoje, porque quando eu entrei aqui, eu vi algo diferente acontecer. Eu fui em outras igrejas. Eu tive a oportunidade de estar em outros grupos. Em alguns momentos eu até quis estar em outros grupos. Mas Deus me trouxe aqui. O tempo passou, irmãos. Hoje eu estou aqui pregando. Não imaginava. Quem sabe, quem me conhece sabe. Eu falava, pastor é tudo ladrão, padre só quer saber do seu dinheiro. E hoje eu estou aqui, então vamos passar as ofertas, amém? Eu queria dar uma aplicação prática para a igreja, irmãos, para a gente desenvolver uma comunhão mais profunda. Na verdade, foram umas orientações que o pastor compartilhou comigo e eu concordo. Se você quer realmente ver esse movimento no corpo de Cristo, se junte a outros cristãos, não caminhe só. Talvez seja uma barreira para você, mas eu tenho visto irmãos quebrarem barreiras, porque eles querem conhecer mais Jesus. E como é que ele vai conhecer mais Jesus? Tendo referência de alguém que andou com Cristo. Então, se você já andou bastante com Cristo, eu estou legal, então não se isola. Pega um mais novo aí e fala, vem cá, deixa eu te mostrar as pedras que eu caminhei. Deixa eu te mostrar o quanto eu errei. Não fica sendo só o bonzão espiritual. Mostra os seus erros, mostra as suas falhas. Fala, eu achava que eu era crente, eu descobri que eu não era. Eu era um cara fariseu, cara. Eu já dei um versículo lá uma vez atravessado por uma pessoa que se eu fosse ver isso hoje, eu ia falar, que cara ridículo. Mas era o que eu era. E Jesus foi me transformando. Os irmãos, eles servem de referencial. Cara, aqui você está errando. Uma vez o pastor falou para mim, você acha que você é maduro o suficiente? Eu não fiquei preocupado com isso. Na hora eu fiquei pensando, eu falei, cara, ele está falando sério, é verdade. Mas ninguém tem coragem de chegar para você e confrontar. Todo mundo está cheio de dodói hoje, você não pode tocar na ferida. Você tem que amar. Não é assim que falam? Trata, cresce, amadurece, seja forte. Para quê? Para caminhar mais longe, para ver a obra de Deus acontecer na vida de alguém. O Barnabé falou, Paulo, eu estou de saco cheio de você, eu vou andar com o João Marcos, porque ele precisa. Você já é teimoso, você tem sua cabeça feita, eu vou lá. Você não ouve mais falar de Barnabé, mas um dia você ouve Paulo falando, traz o Marcos. Por quê? Alguém investiu na vida desse cara. Demas, quem sabe quem é Demas? Demas amou o mundo, saiu fora, tchau Paulo, obrigado. Valeu por todo o investimento, mas eu estou amando o mundo, eu quero andar com o mundo agora. Abandonou a comitiva, abandonou a missão, abandonou o reino, abandonou o evangelho. Não quis andar com ninguém. Caiu na fraqueza. Foi enredado pelo pecado. Foi enredado pela armadilha de Satanás. E por quê? Porque ele se apartou da comunhão com o irmão. Não estou dizendo que é fácil caminhar, por isso que eu falei do Paulo. Não é fácil andar com o Paulo. Não é fácil andar com o Ju. Não é fácil andar com a Jane. Aí você vai conhecendo, cara, mas tem coisas boas. E a gente vai crescendo junto. Esse é o corpo. Então, junte-se a outros cristãos. Outra coisa, tem um amigo íntimo. A coisa mais rara no mundo hoje é você ter alguém que você consiga se abrir. Um companheiro espiritual. Mas isso tem que ter o quê? Predisposição. E hoje é difícil a gente ter predisposição. Você tem que estar realmente interessado na vida daquela pessoa. Você ora, não é que você vai pegar qualquer um, mas você ora e fala assim, Deus, o Sandrão tem feito isso com o William. Né? Todo culto, depois vai lá, edifica, compartilha, troca experiências.
Eu não cheguei assim, ó, Sandrão, eu tenho uma missão para você, cara. Tá vendo o William? Ele acabou de se batizar. Você tem a responsabilidade de abraçar ele. Deus colocou no coração dele. Você entende? É o Espírito Santo que move. Às vezes o Espírito Santo está lá em você. Cara, vai, mano, vai. Aí você, não vou, não sei, não falo, não quero. E daqui a pouco você é o velhão da igreja aí, está só dando palpite com aquela velha cabeça, e os jovens estão bombando, estão fazendo, estão buscando a Deus, estão experimentando milagres, cura. Mas por que eu não experimentei isso? Porque nós não tivemos o coração disposto. Outra coisa, que tem a ver com isso que nós lemos, desenvolver os dons espirituais para edificar o corpo de Cristo. Isso é fundamental, irmãos. Eu acho, de alguma forma, que a música é um instrumento que Deus me deu para alcançar pessoas. E eu tenho tentado aproximar de outras pessoas que também têm essa mesma, vamos dizer, mesmo chamado. Ainda não vi nada concreto, mas aos poucos Deus vai trabalhando. Mas você imagina se faça assim, eu não tenho nada com a música, eu não quero saber da música. Vou ficar só pregando. Pode ser. Mas, de repente, aquilo é uma ferramenta para você alcançar mais pessoas. Ou inspirar outros a alcançar outras vidas. De repente, você é um cara que gosta de culinária, não sei. Mas isso você pode usar para o reino de Deus. De alguma forma, eu estou trazendo exemplos bem bestas, assim, para você ver que é simples o negócio. Mas Deus, de repente, vai manifestar algo na sua vida. E isso eu estou falando de dons espirituais. De algo que realmente edifique o corpo. Dom de fé. Dom de cura. Dom de discernir espíritos. Se você vai ler a palavra de Deus, existem vários dons para edificar o corpo. Não é só pregação, não é só louvor. Existem muitas coisas, irmãos. A gente precisa amadurecer nessa questão dos dons. E falar, Espírito Santo, para que o Senhor me chamou para estar aqui? Eu quero ser atuante. De repente, vai ser o cara que vai fazer uma boa recepção para as pessoas que estão chegando. Isso é importante, porque, sinceramente, está todo mundo preocupado em afinar o instrumento, em ver a cadeira se está limpa, ver tantas coisas, mas não vê quem está chegando novo. Mas ninguém vem na igreja. Como não vem? Todo dia tem gente nova aí, a gente não faz nada para abraçar, para acolher. Alguém tem que ter esse dom. Hospitalidade. E por aí vai, irmãos. Outra coisa, no seu lar, busque ser um cristão verdadeiro. Seja um filho, seja um marido, seja a esposa. É uma oportunidade da gente tentar revelar Cristo. E na família, vou ser sincero, é onde a gente mais é provado, né, mãe? A gente está lá, aí sim é o ferro afiando o ferro. Mas quando passa um tempo, a gente olha lá para trás e fala, Deus esteve conosco, Deus trabalhou no nosso coração, Deus me deu o amadurecimento, Deus me revelou algo que eu não sabia. Deus revelou o seu amor para conosco. Então, quando a gente passa na prova, irmãos, é porque Deus tem um propósito. E eu te falo que é no nosso lar onde nós seremos mais provados. Não adianta fugir. Então, invista, irmãos, nessa construção de um lar cristão. Invista na construção, não de um templo, mas do corpo de Cristo, para que outros sejam beneficiados. Hoje, a nossa cultura ela fala muito voltada para nós mesmos. E Jesus está sempre falando, olha o outro. Por isso que nós falamos, renovar o relacionamento com pessoas, com o próximo. A partir de quê? Do amor de Cristo. Porque por nós mesmos, irmão, a gente quer que o outro vá plantar batata, porque nós temos muito o que fazer. Então, a mensagem, irmãos, de uma forma breve, apesar de avançar um pouquinho no tempo que nós estamos acostumados, é essa. É o momento da gente realmente buscar a presença de Deus e falar, Senhor, eu existo para algo, o Senhor me chamou para algo, o Senhor morreu na cruz para me resgatar e para fazer algo a partir de mim. Ou você acha que você vai ficar só orando a vida inteira até Jesus voltar? Nós podemos manifestar a glória de Deus. E por isso nós estamos em família. Por isso você está aqui hoje. Jesus quer que você faça parte do corpo. Paulo ele faz uma ilustração, né? Ele fala assim, imagina se a orelha fosse o olho, ou se o olho fosse a orelha. Todos são importantes, cada um tem uma função. O nosso corpo ele tem vários membros, e cada um tem uma função importante. Então não se sinta deslocado, irmãos, mas que você busque com intensidade essa presença de Deus e busque esses dons para edificar o corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Hoje já teve musiquinha demais, né? Hoje acho que não vai ter agora na oração. Não vai? Deus, obrigado pela Tua palavra.
E nós sabemos da dificuldade que é, Senhor, nós nos relacionarmos com o outro, com o próximo. Mas, de uma certa forma, Deus, é a partir do próximo que o Senhor se manifesta a nós. É na vida do meu irmão que eu posso ver a vida de Cristo. É na vida em comunhão com a igreja que nós podemos ver o teu corpo vivo, movendo ao longo do tempo, ao longo da história, manifestando o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Nós não queremos ser omissos, Senhor Jesus, no nosso relacionamento. Nós queremos nos entregar, Senhor, a Ti. E queremos orar, Espírito Santo, para que o Senhor libere dons sobre essa igreja. Para que o Senhor venha levantar os jovens, venha levantar os casais, venha levantar até mesmo as crianças, Senhor. Para edificar o Teu corpo com poder. Derrama dos Teus dons sobre nós. Derrama da Tua presença sobre cada um aqui, Senhor. Que haja um verdadeiro avivamento, a partir do reconhecimento de que nós dependemos de Ti, Senhor Jesus. Eu oro apresentando cada irmão que está aqui, cada pessoa que está nessa igreja, porque o Senhor chamou com um propósito especial. Mas esse propósito não acaba em si mesmo, mas tem como foco edificar o Teu corpo. Eu oro, Senhor, para que haja essa intensidade no nosso servir. Eu oro para que haja, Senhor Jesus, uma renovação na maneira de nós edificarmos a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha levantar ministérios, que o Senhor venha levantar realizações, que o Senhor venha levantar novas formas de adoração a Ti, Senhor, a partir de nós. Toca o coração de cada irmão aqui, Jesus. Venha nos constranger com o Teu amor mais uma vez, para vivermos com o Senhor e servindo a Ti até que Jesus volte. E Jesus encontre uma igreja pura, imaculada, sem mancha, porque é essa igreja que Jesus veio resgatar. Aos Teus olhos, Senhor, essa igreja é perfeita, é a igreja gloriosa, é a igreja que o Senhor pagou alto preço. E essa igreja se manifesta aqui a partir dos meus irmãos, a partir de mim e de você, meu irmão. Obrigado, Jesus. Entregamos a Ti esse culto, Te louvamos por tantas bênçãos que o Senhor nos deu, por todo o cuidado que o Senhor tem com aqueles que são nossos, com aqueles que são Teus. Obrigado, Senhor. Em Teu nome que eu oro. Amém. Amém, irmãos? Eu espero que essa mensagem nos leve a algo prático. Você precisa sair daqui, no mínimo, querendo abraçar o teu irmão, compartilhar a sua vida com ele, saber como você pode edificar essa vida e como você pode somar ao corpo de Cristo. Amém? Que haja um mover diferente em nós. Eu não sei se o pastor quer compartilhar alguma coisa, senão eu iria para os avisos. Pode ir para os avisos? Dá para ir? Na verdade, os avisos não são diferentes, irmãos. Eu só precisava, primeiro, no treinamento de cura que nós vamos ter, eu fiquei pensando sobre isso, né? Às vezes a gente só informa, mas eu quero incentivar algo, irmãos. Se a gente vai falar de desenvolver os dons, essa é uma oportunidade. De repente você vai falar assim, cara, como é que eu posso servir na igreja? Como é que eu posso alcançar pessoas? Esse é um treinamento, é uma oportunidade. Você vir conhecer algo direcionado pela palavra para abençoar vidas. Você não vai orar para, deixa eu ser curado toda hora que eu for doente. Você vai usar isso para abençoar vidas. E esses caras estão vindo lá dos Estados Unidos, pagando a própria passagem, e nós estamos aqui tentando nos organizar com vários pastores para receber o maior número de pessoas para serem treinadas. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Então, vocês falam, não acredito em cura emocional. Tudo bem, problema é seu, mas vai na palavra de Deus. Lá fala sobre dons de cura. E existem pessoas que estão hoje opressas. Tem pessoas que estão presas. Tem pessoas que estão precisando de uma cura emocional. E a igreja pode ter esse papel, irmãos. Você pode ser um agente de Deus nisso. Então, se inscreva hoje. O tio André está lá com a listinha de quem se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, dê o seu nome. De preferência, se você conseguir, já acerta hoje esse valor, porque nós estamos fazendo uma contabilidade para ver quantas pessoas nós vamos receber ao longo desses dias. Lembrando que é do dia 1 ao dia 5, né, de novembro. E eu acho que é isso. Dia 4 vai ter o horário de verão, parece. A gente precisa ajustar isso também. Mas a programação é aquela que está no grupo da Pão. 18, mudou? O Enem. Eu tinha lido alguma coisa, mas depois eu li que voltou. Dia 4? Eu tinha lido isso também. Depois eu confirmei dia 4, tá bom.
Aí nós temos o culto unificado às 10 horas com o pastor Tom Liu, né? De novo, ele vai falar sobre missões. Então, imagine, irmãos, nós estamos aqui edificando o corpo de Cristo, ele não fica nele mesmo. Chega uma hora que a gente vai olhar lá fora e vai falar, Deus, eu quero alcançar, você vai alcançar as nações, você tem utilidade no reino de Deus para abençoar vidas. E eu falo mais, eu queria lembrar a igreja, quando nós trabalhamos em plantação de igreja, certo? Plantação de igreja, Guaianazes e Pão da Vida de BH, Belo Horizonte. E o pastor lembrou bem, nós estávamos numa época de crise. Está em crise e não tem dinheiro. 2 igrejas foram plantadas. O pastor Renato agora, eles, como é que fala? Ordenaram o pastor Sindoval para apoiar a igreja, para dar suporte. E eles estão com planos de abençoar outros lugares também e continuar fazendo esse meio de campo com a igreja local de Guaianazes. O pastor David tem uma equipe forte de líderes e eles estão alcançando outras vidas. Cara, foi algo que você foi lá e contribuiu. É oportunidade. A gente, às vezes, não vai ter força ou como ir até um lugar e fazer, mas tem gente que está lá e nós podemos contribuir. Então, a gente pode aprender com o pastor Tom Liu como é que faz missões transculturais. O que eu tenho a ver com missões transculturais? Estou preocupado com o meu trabalho, meu chefe está me atormentando. Mas a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. No mínimo, contribuindo e orando. Se possível, indo e fazendo algo. Mas é uma oportunidade de aprender com alguém que faz. Amém? Então, esse culto vai ser muito importante para conhecer o pastor Tom Liu e o trabalho que ele tem desenvolvido. E às 16 horas vai ter um culto na ISP, como nós já avisamos, o pessoal do Louvor da POM foi convidado para ministrar e vai acontecer dessa forma. Nós estamos nos organizando para isso. E depois nós temos o culto do pastor Iê. Próximo slide aí. O culto do pastor Iê vai ser para o aniversário da Pão da Vida. E o pastor Iê, ele trabalha com liderança, ele trabalha com família, né, pastor? E ele quer ter um tempo conosco, eu mandei isso no grupo de líderes, e eu creio que vai ser um momento também dele compartilhar algo muito especial para a igreja. E nós vamos estar comemorando o 16º ano da Pão da Vida. Nós já passamos os 15, daqui a pouco nós chegamos aos 18, e aí vamos até onde Deus permitir. Então, você está fazendo parte dessa história, irmãos. Venha com alegria, separe esse tempo para estar em comunhão com os irmãos, e para ouvir essa mensagem do pastor Iê. Acho que tem mais um aviso, certo? Do retiro. Nós já temos os valores, né, do retiro. Tá. Aí vocês me ajudam nas contas, tá? R$600 é o quarto para casal. Só que, por exemplo, se o casal tem um filho, ele entra nesse quarto duplo com o filho pequeno. Ele não vai ocupar um quarto triplo. Temos o quarto duplo, que é R$600 para todos esses dias. Nós temos o quarto triplo, aí você desconta R$40 do valor de 600, e nós vamos para 500 e... Muito bem. Cada pessoa. Então, 3 pessoas dentro de um quarto, cada um pagando 540, certo? 560. Aí depois nós temos a opção de quarto quádruplo, isso. Esse quarto, 520 por pessoa. De repente você junta seus 4 amiguinhos lá, fala, vamos ficar lá bagunçando no quarto, ok, cada um vai pagar 420. 520. Eu não vou arcar com esse desconto. A gente vai fazer o slide. É de 40 e 40, vocês têm que também trabalhar um pouco a mente aí. Aí depois tem uma outra opção, é uma sala adaptada com 4 camas, ou mais, não sei, dependendo do tamanho. Lá tem ar-condicionado, a única coisa é que o banheiro vai ser compartilhado, ele fica no final do corredor, e aí sim é R$400. 480. Eu tô crendo no milagre, irmãos. Eu estou profetizando. Algum irmão vai ofertar aí. Então, retomando, quando você faz o quarto adaptado com 4 pessoas que não tem a suíte, você vai pagar 540. 480. É muito número, É que livro de números eu estou estudando um pouco. Então é isso, irmãos. Vocês entenderam tudo, né? Eu vou divulgar isso no Facebook, os valores direitinho. Mas o mais importante não é você saber o valor, é você fazer a inscrição e você acertar os valores para que a gente possa acertar com o hotel. Então, assim, particularmente, irmãos, vamos olhar para a nossa história. Ano passado, nós pagamos quanto no retiro? 690, e nós ficamos lá 3 dias. Agora nós estamos num lugar que é muito mais perto, um lugar super confortável, comida boa, os quartos são muito bons, ele está super conservado, nós fomos visitar, a gente gostou da recepção, e hoje está muito mais barato do que naquela época. Né? Se você for pensar,
em tudo que está acontecendo aí. Então, é uma bênção, né? Então, faça a sua inscrição. Se tiver dificuldade, tenta fazer esses quartos aí, conjugados aí com os amigos, vai baratear o custo. E a ideia é que todos possam comparecer mesmo, tá bom? Incentiva o pessoal na célula, separa a sua grana, e você pode parcelar esse valor até lá. Por isso que é interessante a gente já começar a fazer as inscrições, tá bom? A inscrição pode ser com o tio André mesmo? O tio André que está lá atrás. Dá um tchau aí, tio André. Nihal. O tio André sempre fazendo as inscrições. Tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Pastor, você pode fazer a oração final, por favor? E valeu, pessoal, pelo tempo aí que vocês ficaram. Então, não sei se vocês souberam, no início fizemos uma nova negociação com o pessoal do El Shaddai, né? Só que esse ano, para poder fechar o acampamento, o retiro todinho, eles obrigaram a gente a ficar pelo menos 4 dias. E a gente chegou a negociar 3 dias e meio, mas o preço final ficou em torno de 800 e pouco. E aí o pessoal chiou, por exemplo, nessa crise aí, e por isso que a gente assim, foi visitar a Santa Mônica, e hoje fica no Guarulhos, bem pertinho, né? Atrás do aeroporto de Guarulhos. Então, na verdade, os valores estão muito razoável, né? Então, se você for pensar, 480 para quem não quer, né? É um quarto com ar-condicionado e é tudo fechado, tem corredor, no fundo tem banheiro coletivo, mas é bom. Você pagar a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 120 por mês. Então, coloca um propósito diante de Deus, olha, Deus, é tudo que vale a pena investir, você junta, foca, né? Então, eu acho que uma das coisas que a mensagem de hoje é uma nova criatura, que a gente tem novos compromissos. Primeiro compromisso é compromisso com o pessoal de Jesus, né? Sem Jesus nada funciona, nada vale a pena, né? Esse grupo que vem é um compromisso com Jesus. A gente está aqui é compromisso com Jesus, porque Jesus é o nosso Criador e Salvador. E vivemos para a tua glória, né? E segundo compromisso, que é muito importante que você falou hoje, é compromisso com o corpo. Você sabe que a gente se compromete com família de sangue, né? Nossos pais, nossos irmãos. E você sabe que muitas famílias que não é centralizada em Cristo, muita gente cresce da família, sai tudo machucado, ferido, detonado. E eu conheço muita gente que, depois de conhecer Jesus, conheceu a família de Deus, e onde veio muita cura, restauração, na família de Cristo. E por isso que você fala aqui em Efésios, se você for ver com atenção, capítulo 1 a 4, fala o que Deus fez pela igreja, pela cada um de nós. E o capítulo 1 a 3, mas capítulo 4, ele não fala de vida cristã pessoal. Ele fala vida da igreja. Eu quero dizer para irmãos, fazer parte de uma família espiritual é a maior bênção da terra. A nossa maior bênção é conhecer um Deus, Salvador. Conhecer Jesus é a maior bênção da nossa vida inteira, para a eternidade. Mas a maior bênção na terra é a família de Deus. Mas muita gente não sabe. Muita gente se machuca por alguma pessoa e começa a falar mal da igreja, mas é sua opinião pessoal. Mas no princípio bíblico você está perdendo uma bênção, porque você precisa ser restaurado na família de Deus, onde, quando o amor de Cristo vive, e você restaura, e acaba restaurando a tua família de sangue, né? Então, muitos casamentos são restaurados assim. Quantas vidas destruídas na família natural? E quando conhece Jesus, começa uma restauração da família espiritual e, consequentemente, a família de sangue. Amém? Então, ame a igreja. Não porque você faz a parte bom. Você ama a igreja porque você experimentou o amor de Jesus. E você ama a igreja não porque o pastor fala que tem que amar a igreja. Todas as pessoas que conhecem o amor de Cristo, naturalmente, ama aquilo que Deus ama. Mas não uma igreja institucional. Uma igreja família. O corpo de Cristo se compromete em ajudar, em amar e crescer junto. E você vai ter uma vida saudável, tanto espiritualmente, emocionalmente, e fazer parte, né? Eu só vou encerrar aqui, que na verdade eu falo assim, tanto uma comunidade
tanto uma família, uma sociedade, uma nação, o que o inimigo tem feito é destruir família. Destruir compromisso com família. E o movimento está aí. Individualismo, acaba com família, acaba com vida. Mas o que Jesus vem é exatamente fazer isso. Restaurar a vida com os Deus. Segundo ponto, restaurar a família de Deus. E aí você vai ver que capítulo 4 de Efésios vai falar unidade em Cristo, edificação da igreja gloriosa. Aí ele começa a falar de uma comunhão pessoal. E depois fala de marido, mulher, pais, filhos, senhores e servos. E final, batalha espiritual, né? Então isso é muito importante. Por que essa ordem? Porque é importante. Amém? Então eu quero incentivar. Seu compromisso com a família de Deus fala que você ama pai. Diz muito quando você ama teu pai. Você ama o que teu pai ama. São os filhos. Amém? Estou machucadinho, vou viver minha vida cristã isoladinha. Você é aquele dodói a vida inteira e você pede a bênção de Deus, pede o privilégio de você ser um produtor ao invés de ser um consumidor, né? A sociedade não precisa só de consumidor. Precisa de alguém que produz, que abençoa, que contribui. Essa é a sociedade boa. E é aí que está hoje a mensagem de hoje. Participe para melhorar a família de Deus, para melhorar a tua família mesmo. Não fica só reclamando. A nação inteira também. O que vamos fazer para contribuir para o Brasil seja mais justa, mais amoroso, mais íntegro, mais o Deus pode abençoar. Amém? Então vamos receber essa bênção. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelo momento especial, pelo ministério do Bruno e toda a equipe. E nós podemos dizer que, Senhor, nossos dons musicais, talentos, tudo que nós temos, tudo que somos, vem no nosso Criador. Isso principalmente vem no nosso Salvador, que nos resgata do pecado, da petição, uma vida sem propósito. Mas o Senhor hoje nos deu a vida e nos deu o propósito de glorificar. E que cada um de nós saibamos essa importância e reconheçamos essa identidade tão preciosa que nós temos em Cristo, porque somos filhos de Deus, pela graça, resgatados pela graça da salvação. E queremos usar tudo que nós somos, tudo que nós temos, para te amar a tua igreja, amar a família e amar as pessoas desse mundo, para que eles possam te conhecer, que tu és o Criador, o Salvador e Senhor, e que nós precisamos. Essa nação precisa de ti, precisa te conhecer, que é o Senhor que reina nessa nação. Obrigado, Senhor Jesus. E nós queremos encerrar esse culto com gratidão, com louvor a ti, porque Senhor é a pessoa mais especial da nossa vida. Sem a ti nada somos, nada temos. E que nós saibamos realmente que o teu amor nos constrangiu, para que a gente não vive mais para nós, mas vivendo para o Senhor, para a tua honra e glória. Renovando esse compromisso com o Senhor, renovando hoje compromisso interpessoal com tua igreja, com a família de Cristo, com pessoas, com nossas famílias, para que damos bom testemunho nesse mundo. Que a graça do nosso Jesus Cristo e o amor eterno do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, vivendo essa renovação, esse compromisso com o Senhor, com tua casa, com tua família, corpo de Cristo, e estendendo a todo nível da sociedade, para a honra e a glória do Senhor, de hoje para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe todos.